Senhoras e senhores, um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês, mesmo que seja em formato remoto. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de armazenagem. Vou começar aqui a compartilhar para que vocês possam acompanhar a apresentação. Bom, quando a gente fala em técnicas de armazenagem, nós estamos nos referindo a maneiras como nós podemos realizar a armazenagem em uma empresa, em uma organização. Claro que cada uma delas vai ser definida de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com as características do produto. Se vocês puxarem pela memória, uma das coisas que eu dizia ainda em sala de aula, antes da nossa interrupção, é que a armazenagem ela é muito definida pelo tipo de produto com o qual a empresa trabalha, a questão do espaço que você tem para realizar esse trabalho e os objetivos que a empresa tem em relação à armazenagem. Vocês podem até, lá no sistema tem todo esse material, vocês podem recordar, rever, é interessante fazer uma puxada do que foi visto anteriormente. Mas quando a gente fala em técnicas de armazenagem, então, como eu estava falando, a dimensão e as características dos materiais e dos produtos, o tipo de produto, o tipo de material com o qual eu trabalho, podem exigir desde uma instalação de simples prateleiras até complexos sistemas de armações, caixas, gavetas. As maneiras mais comuns de armazenagem podem ser assim generalizadas. Então vamos falar aqui de maneira generalizada como você pode trabalhar armazenagem na sua empresa, na sua organização. A primeira e mais comum é a utilização de caixas. E as caixas são adequadas para itens de pequenas dimensões, produzidas essas caixas pela própria empresa ou adquiridas no mercado em dimensões padronizadas. As caixas encontram grande aplicação na armazenagem pela facilidade do empilhamento, pela facilidade de movimentação. Então, temos aqui alguns modelos para mostrar o tamanho e a variedade dos tipos de caixas, o que dá a esse tipo de embalagem uma grande utilidade, né, em vários setores, em vários tipos, com vários tipos de materiais, independente do tamanho, haja vista a variedade do tamanho que essas caixas podem ser produzidas. Nós vamos ter um encontro específico sobre embalagens, e aí eu vou deixar para falar caixa de papelão de maneira específica um pouco mais para frente. Podem ser usadas também prateleiras. São fabricadas de madeira ou perfis metálicos, destinando-se a peças maiores ou para apoio de gavetas ou caixas padronizadas. Utilizam-se a madeira não só pelo motivo econômico, mas também por ela ser mais mole, mais flexível, vamos colocar assim, não danificando o produto quando do impacto eventual. A estrutura metálica, por outro lado, ela tem a vantagem de ser mais flexível no sentido de poder mudar o tamanho, de poder ser mais ampliar ou reduzir o seu tamanho, permitindo modificações na altura, na largura, nas divisões e resistindo melhor aos danos acidentais causados pelos veículos de movimentação, impacto de empilhadeira e assim por diante. Aqui um exemplo, né, dessas prateleiras, aqui um exemplo para peças pequenas, muito comum em lojas de materiais de construção e outros tipos de empresa. Os racks, por sua vez, são construídos especialmente para acomodar peças longas. Desculpa. Os racks agora eu acho que acabou. Os racks são construídos especialmente para acomodar peças longas e estreitas, como tubos, vergalhões, barras, tiras e
e etc. São, às vezes, montados sobre rodízios, permitindo o seu deslocamento para juntos de determinadas áreas de operação. Então, geralmente, eles são fabricados em madeira ou em aço estrutural. Eu trouxe aqui uma foto de um deles em aço, né, que utiliza o pallet ali para se montar uma estrutura, como a gente vai ver aqui na próxima foto. Então, você ganha uma área útil, principalmente dependendo do pé direito do seu armazém, né, da altura do seu armazém, você ganha aí a possibilidade, dependendo do equipamento de movimentação que você tem à sua disposição, você tem a possibilidade, então, de usar armazenagem vertical, o que dá um ganho muito grande em relação à capacidade do armazém. O empilhamento, ele constitui uma variante da armazenagem de caixas e certos produtos, diminuindo a necessidade da divisão nas prateleiras ou formando uma espécie de prateleira por si só, as próprias caixas sendo empilhadas. É um arranjo que permite o aproveitamento máximo do espaço vertical, assim como os racks. Assim, torna-se importante saber o número de entradas, que indica quantos lados o pallet poderá ser manuseado. A gente teve um encontro lá no início da nossa disciplina que a gente falou de pallet de 2 entradas, 4 entradas, também está lá no sistema, se você quiser dar uma recordada, vale a pena conferir. Tipo de construção, que define, além da resistência mecânica deste suporte, a proteção que oferece aos produtos do pallet inferior, quando do empilhamento. Aqui, uma cena clássica, né, de empilhamento, uma área de armazenagem com as caixas empilhadas uma sobre a outra, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de empilhamento em qualquer empresa, mesmo empresa pequena, é muito fácil você encontrar este tipo de empilhamento de caixas. Outra forma de empilhamento é aquela constituída por prateleiras dotadas de seções curtas, de transportadoras de roletes ou rodízio em declive da entrada para a saída. Muito comum em indústrias, principalmente. O material ele vai se deslocando por essa estrutura em direção à área de saída, uma vez depositado sobre os roletes e rodízios. Acho que vou mostrar a imagem que vai ficar mais fácil a gente entender o que a gente está falando. Então, você coloca ali, principalmente indústrias, como eu falei, ou em áreas de armazenagem onde você tem que fazer algumas atividades com o produto ou com a embalagem, então você coloca ele numa ponta e ele vai descendo até cumprir todo o percurso. Como é que eu faço para escolher qual sistema eu vou empregar para a minha empresa, para a minha organização, para o meu depósito, para o meu centro de distribuição? Essa escolha é feita em função do espaço disponível, do espaço que eu tenho para trabalhar, do número de itens armazenados, a quantidade de produtos que vão ser necessárias estar nesta área de armazenagem a maior parte do tempo, e o tipo de produto, o tipo de embalagem e a velocidade de atendimento aos pedidos do meu cliente. Então, são várias funções aí que têm que ser levadas em consideração para que eu escolha a melhor opção dessas técnicas de armazenagem. Quando se faz um estudo de implantação ou modificação de um centro de distribuição, de um armazém, o gestor logístico deve efetuar uma comparação entre os custos de armazenagem do novo sistema e as vantagens adquiridas por esse novo sistema em termos de tempo e dinheiro. É aquela velha história do custo-benefício. Então, você tem um custo, é óbvio, qualquer mudança que você faça na sua empresa gera custos, e você, como gestor logístico, tem que ter consciência disso e jogar limpo com a empresa, mostrando o quanto vai custar, quanto vai ser necessário de investimento para um novo sistema, para uma nova técnica de armazenagem. Porém, é importante fazer
um correto levantamento das vantagens, dos benefícios que esse novo sistema, esse novo equipamento, essa nova forma de se trabalhar vai trazer para a empresa, para a organização. Então, lembre-se, a armazenagem não pode ser considerada isoladamente. Nós já discutimos isso também em sala de aula. É uma atividade ligada à produção, à venda, ao sistema de distribuição física, devendo ser planejada, estruturada e programada em conjunto com esses setores. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem a importância disso. Por que a correta gestão da armazenagem depende desta ligação, dessa comunicação com o setor de venda, de produção e de vendas? Porque, perceba, o setor de vendas vai me dizer quantos produtos, o setor de produção, perdão, o setor de produção primeiro vai me dizer quantos produtos eu estou fazendo, estão ficando prontos e vão ser levados para a armazenagem. Lembre-se que a armazenagem trabalha com produto pronto, produto acabado. Então, é óbvio que eu tenho que me informar com a produção quantos produtos vão entrar, estão próximos de entrar na minha área de armazenagem. E eu preciso também ter uma comunicação muito boa com o setor de vendas, porque com o produto vendido ele vai sair da minha área de armazenagem. Então, com essas duas informações, quantos produtos estão entrando e quantos produtos estão saindo, eu consigo fazer uma correta gestão da armazenagem na minha empresa, na minha organização. Outra preocupação constante da gestão de armazenagem são os custos. A única forma de reduzi-los é uma programação cuidadosa e eficaz. Muito controle, muito planejamento para que a gente consiga efetivamente reduzir os custos na nossa área de armazenagem. E eu quero deixar bem claro uma coisa: quando se quer, quando se busca, quando se faz um trabalho bem feito, inevitavelmente nós conseguimos trazer redução de custos para as nossas empresas, para as nossas organizações. O maior problema que surge durante a programação é determinar o nível correto da quantidade de produtos armazenados. Quantos produtos eu tenho que ter ali para não deixar faltar para o meu cliente? E, com certeza, com essa informação, calcular a área necessária para o armazenamento. Então, perceba que eu não posso deixar produtos na área de armazenagem sobrando ali, que vai ser dinheiro parado, dinheiro que não vai estar sendo investido em outra coisa, mas também não pode correr o risco de faltar para que eu não deixe de atender o meu cliente, o meu consumidor. O nível adequado é aquele que permite atender essa demanda dentro de um tempo necessário para a reposição com o menor custo possível. Então, eu tenho que manter ali um nível, né, de produtos em armazenagem que atenda a demanda do meu cliente, né, e permita uma reposição. E aí eu vou ter que trabalhar de novo, né, com o departamento de produção para eu ver quanto vai poder ser essa taxa de reposição. Vamos falar agora de alguns itens importantes para o planejamento das técnicas de armazenagem. Um item importantíssimo são os corredores, e o número de corredores depende da facilidade de acesso necessária a essa área de armazenagem, a esse centro de distribuição. Assim, quando a quantidade de mercadorias em armazenagem for elevada, for muito alta, podem ser formadas ilhas com várias pilhas, e se a quantidade for reduzida, essas ilhas poderão e deverão ser menores. Mercadorias sobre prateleiras vão requerer corredores a cada 2 filas para que eu possa ter acesso a essas prateleiras. A largura vai ser determinada pelo equipamento utilizado para o manuseio e a movimentação. Então, para empilhadeiras de 1 tonelada, são necessários corredores de 2,4 metros. Para empilhadeiras de 2 toneladas, corredores de 3 metros. E para máquinas de 3 toneladas, empilhadeiras com capacidade para 3 toneladas, corredores de 3,6 metros.
Os corredores principais e os utilizados para embarque devem permitir o trânsito de duas empilhadeiras ao mesmo tempo. A localização é estabelecida em função das portas de acesso, elevadores, se for o caso, etc. Por que tem que ter a possibilidade de duas empilhadeiras ao mesmo tempo? Para que não haja engavetamento, para que o processo possa ser o mais rápido, o mais eficiente possível. Lembre-se, não se esqueça de possibilitar o acesso às instalações e aos equipamentos de combate a incêndio. Eu sei que vocês, se não tiveram, vão ter uma disciplina específica sobre segurança do trabalho. Vai ser falado sobre isso, mas é um lembrete importante. Às vezes você coloca uma prateleira numa parede e logo ali atrás está o equipamento de combate a incêndio e extintor. Você não pode fazer isso, você pode até ter problemas com relação ao corpo de bombeiros. As pilhas, o topo das pilhas de mercadorias deve ficar a 1 metro aproximadamente abaixo dos sprinklers contra incêndio, que geralmente são instalados no teto, e a altura máxima recomendada é a de 5 pilhas, devido às limitações dos equipamentos de elevação e ao custo de armazéns muito altos. As portas devem permitir a passagem de empilhadeiras carregadas e tem normalmente 2,4 metros de altura e igual largura. Eu sei que talvez você aí do outro lado do computador ou do seu celular deve estar falando assim, pô, professor, precisa falar isso? Precisa. Já ouvi casos verídicos aqui em Rio Branco, onde a empresa alugou uma área para armazenagem, só se esqueceu desse pequeno detalhe. As empilhadeiras não conseguiam entrar porque a porta era pequena demais. Então tiveram que quebrar, instalar uma porta nova. Então esse cuidado não é besteira, não, é importante. Outro cuidado importante é com o piso, com excessiva frequência, os pisos são mal dimensionados e não apresentam a resistência necessária. Então, tem que ter concreto ali, tem que ser uma coisa bem firme, que deve suportar o peso dos materiais armazenados e o trânsito das empilhadeiras carregadas. Porque senão acontece o que acontece em algumas ruas, onde passa muito caminhão de lixo ou o ônibus, né? Fica aquelas valas que a roda faz quando não é bem feito. E já indo, finalizando, local de embarque tem normalmente 1,25 m de altura sobre o piso normal para facilitar as operações, para que o caminhão pare ali e não precise ficar subindo ou descendo. Fica fácil ali de você retirar a mercadoria do caminhão. Então, a fim de determinar o número de lugares para o acostamento de veículos, calcula-se a quantidade diária de embarque e o tempo de carga e descarga. Então, quantas docas ali eu vou precisar ter? Esse cálculo é feito através do número de veículos, né, de lugares para veículos, a quantidade média de desembarques que eu tenho e o tempo que eu levo para descarregar um caminhão. A demora das operações de carga varia com equipamento para manuseio. Uma empilhadeira pode carregar um caminhão em 15 minutos, se a mercadoria for paletizada. Normalmente, a operação requeriria de 1 hora, 1 hora e meia, 3 horas, se for no braço. Aí você me pergunta assim, mas professor, então toda empresa tem que ter uma empilhadeira? Depende. Depende do que, professor? Depende da quantidade de caminhões que eu descarrego todo dia. Ah, mas poxa, professor, a empilhadeira pode descarregar o caminhão em 15 minutos. Beleza, mas quantos caminhões você descarrega na sua empresa por dia? Um só. Se é um só, você pode ficar 1 hora e meia ali descarregando o caminhão sem problema. Então, o custo-benefício, de novo, entra aí. Eu já comentei isso em sala de aula. Equipamento de movimentação é igual a avião, precisa estar voando. Equipamento de movimentação precisa estar sendo usado. Se você comprar um equipamento de movimentação para ficar parado a maior parte do dia, você não deve comprá-lo. Os escritórios costumam ficar próximos ao local de embarque, o seu tamanho varia conforme as operações do armazém, do centro de distribuição,
Algumas empresas possuem instalações centrais onde estão localizados os escritórios, os controles, a manutenção e etc. E, finalmente, outras instalações. Né? Todo armazém tem que estar equipado com equipamentos de combate a incêndio, como extintores, sprinklers e sinais de alarme. Outra preocupação importante com a iluminação, ela deve ser estudada depois de traçados os corredores e é sobre eles que são instaladas as lâmpadas. Se você botar a lâmpada primeiro, você faz o corredor no lugar errado, você já não vai ter um corredor iluminado. Um armazém ou centro de distribuição, dependendo do tipo do produto armazenado, precisa de ar-condicionado, controle de umidade, depósito de combustível para as empilhadeiras e assim por diante. E, assim como as demais atividades logísticas, as técnicas de armazenagem devem ser planejadas, organizadas e controladas. Perguntas, dúvidas, comentários pelo e-mail e pelo WhatsApp. Eu agradeço a presença de vocês, a paciência em me ouvirem e fico aberto aí e à disposição de vocês para qualquer dúvida, como eu falei, pelo e-mail e pelo WhatsApp. Até a próxima.